O rádio na TV ou a TV no rádio pela sua Rádio Veritas FM e também TV USC. Estamos aqui diretamente da feira para falar com a Regina Furigo, ela que é coordenadora do curso de Psicologia na Universidade Sagrado Coração, que vai fazer uma avaliação dessa ação, dessa iniciativa que está acontecendo aqui na USC. Regina, como que você avalia para um aluno que não teve ainda acesso a nenhum processo, agora ele está tendo nessa feira aqui para poder resolver, vamos colocar assim, um pouco da sua vida? Como que você avalia como psicóloga? Olha, eu acredito que essa feira vai acabar se transformando, né, num marco da orientação vocacional, da orientação profissional, né, aqui em Bauru e região, porque realmente ela possibilita ao aluno vivenciar na prática alguns aspectos da profissão que ele está pensando em seguir, ou mesmo até formar uma ideia que ele pode nem ainda ter sido tocado por nenhuma profissão, né? Mas é extremamente importante uma situação de uma feira como essa, uma situação prática, né? Porque o adolescente nessa época ele vai ser chamado a tomar uma decisão, que é uma decisão que ele vai carregar muito provavelmente para o restante da sua vida, né? E algumas vezes ele toma essa decisão sem ter uma visão maior daquilo que o espera. E essa feira, com as profissões, com os diferentes cursos colocados assim na prática, e ainda mais com pessoas, né, da própria área para conversar, explicarem a profissão, acredito que presta um serviço assim muito importante para a questão da orientação vocacional, da orientação profissional do aluno. A gente percebe também que existe muita alegria, né? Você acaba se aprendendo, conhecendo esse processo, mas com muita alegria, que não é numa sala que você está passando, não é um teste que você está aplicando, né? Tem isso também. Esse lado também mostra com que ele fala, olha, a minha profissão é alegre, não é só aquela coisa burocrática, né? Exatamente. As profissões hoje em dia, elas só existem à medida que elas prestam serviço, estão em contato diretamente com as pessoas, diretamente com o meio, com o mundo. E eu acho que aqui ele pode ver isso. E também outra coisa que fica muito alegre para ele, porque é uma oportunidade desde o momento que ele sai da sua escola, pega um ônibus, vem aqui para a universidade, convive na academia aqui, e ele vê a sua profissão ou aquilo que ele gostaria de fazer encaixado num contexto, né? Então ele vê realmente essa alegria, essa coisa pulsante e não aquilo frio ou do teste ou mesmo do manual de orientação. Aqui ele vê a profissão pulsando, a profissão inserida no contexto. Quando um aluno procura para que vocês aplicam o teste nele, como que é esse processo? Ele vai expor alguma coisa? Conta um pouquinho, rapidamente, se isso é possível contar para que os nossos telespectadores possam entender também, como que é esse processo do teste vocacional? Então, na realidade, o teste é parte só do processo, né? Porque hoje em dia, na moderna psicologia, a gente não trabalha mais só com teste. Tem todo um conjunto de outros instrumentos que nós podemos utilizar. A entrevista, dinâmicas de grupo que colocam o aluno em situação prática, no convívio com outros, né? Então é bem isso que ele vai fazer. Ele vai ser submetido a algum teste, mas ele também vai ser entrevistado, ele também vai ser orientado individualmente, orientado em grupo, né? Para que aí ele possa não só perceber a sua vocação, mas também a aptidão, também habilidades, porque uma profissão é importante que você goste dela, que você seja vocacionado, mas é importante também que você tenha habilidades para desempenhar essa profissão, porque senão a pessoa não fica bem contextualizada, né? Então, ao longo de um processo, ele vai poder verificar isso também. O que a profissão exige, se ele tem traços de personalidade que se adequam àquela profissão e se ele tem habilidades. Então, é como o próprio nome diz, um processo que ele vai passar por diversas situações para no final ele poder fazer uma ideia ou ele ter mais ou menos definido. Eu digo mais ou menos porque, né, nunca o adolescente está pronto ainda, principalmente nessa fase da vida, mas ele já vai estar com
uma possibilidade bem palpável aí de fazer o seu próprio encaminhamento. Nós estávamos discutindo no programa no estúdio, existem alunos que começam a cursar a universidade, no terceiro, quarto ano acabam abandonando o curso, porque não era aquele que ele queria fazer. Isso é um problema que acaba gerando, psicologicamente falando, emocionalmente falando, porque tem todos os traços que acabam aí acarretando na vida desse futuro profissional também, né? Sem dúvida. Hoje em dia, devido às circunstâncias que a gente vive, você investe muito para se profissionalizar e para a universidade, para uma série de coisas. Então, desistir no meio do processo, um aluno que desiste no quarto ano, em algumas profissões, como por exemplo na psicologia, ele estaria quase se formando, né, no quarto ano. Então, além de haver um desgaste financeiro, né, nisso daí, mas existe também um desgaste psicológico, né, porque a pessoa vai ter que recomeçar, a pessoa vai ter que ter forças para recomeçar e, fundamentalmente, para não se sentir fracassado, não se sentir coisa do gênero, né? Na realidade, até melhor que ele recomece mesmo, né? Porque depois desempenhar uma profissão o resto da vida com aquela frustração de não ser aquilo que ele quer, é ruim também, mas a desistência, o trancamento, sempre acarreta um ônus psicológico também, né? E aí que nós voltamos à importância dessa feira para que esse processo não aconteça. Com certeza. Ou que aconteça, mas que ele tenha mais consciência, né? Com certeza, para que o adolescente, assim, no auge da sua adolescência, a adolescência é dúvida, é inquietação, ele possa fazer a sua opção, né, que é alguma coisa custosa, alguma coisa que vai requerer dele, né, mas que ele faça bem feito, o melhor possível, e por isso ele conta com uma estrutura como essa bacana. Está sendo muito agradável para a gente esses dias conversar com eles, mostrar, né, o que eles querem e a gente contar da profissão. Então é muito gostoso fazer esse trabalho com adolescente aqui. Regina, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você pela oportunidade. O Rádio na TV, aqui pela sua Rádio Veritas e também TV USC. Muito obrigado também pela sua audiência e até o nosso próximo programa.